Amado Papai, te agradecemos por nos ajuntar esta manhã para mergulharmos nas Escrituras. Pai, estamos aprendendo acerca dos 10 mandamentos e todos os 66 livros da Bíblia revolvem sobre esta mensagem dos 10 mandamentos. Pai, confessamos que com as nossas forças humanas e mentalidade humana não podemos entender a profundidade do amor e graça que satura os 10 mandamentos. Oramos para que possa tocar os nossos corações com o Espírito Santo, para que possa abrir os olhos dos nossos corações para vermos a maravilha do seu amor, a boa vontade e intenções que teve por nós ao nos dar os 10 mandamentos. Oramos para que essas letras não fiquem como letras da antiguidade escritas há milhares de anos atrás, mas que através da sua aliança essas palavras estejam vivas e nos leve através de suas alianças. Assim sejamos fazedores e guardiões da sua aliança. Sagramos esse tempo ao Senhor e oramos tudo isso no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos todos. Iremos examinar os 10 mandamentos e teremos 4 estudos seguidos. Hoje vamos ter uma introdução básica dos 10 mandamentos. Coloquei como um título que seja a grande falta de comunicação com Deus. Porque muitos cristãos hoje sabemos que temos 10 mandamentos e nos é difícil guardá-los. Nós vivemos as nossas vidas pensando que é impossível guardar os 10 mandamentos. E não nos esforçamos em aprender mais sobre ela e tentar guardá-las. Mas isso não é o mesmo para com Deus que fez esta lei. E hoje vamos examinar, afinal, qual era a intenção de Deus a nos dar os 10 mandamentos. Vamos começar com algumas más concepções que temos com relação aos 10 mandamentos. Muitos dos cristãos pensam que os 10 mandamentos não são aplicáveis nas nossas vidas, porque primeiro é uma lei antiquada. Esta lei aconteceu muitos anos atrás, já não podemos aplicá-la para a vida moderna. Aqui estão algumas escrituras que precisaremos examinar e ver que isso não é verdade. A lei não é antiquada como pensamos. Ainda está ativa até aos dias atuais. Os 10 mandamentos se encontram em 2 lugares na Bíblia. Primeiro em Êxodo capítulo 20, segundo em Deuteronômio capítulo 5. Êxodo capítulo 20 é quando Deus desceu no Monte Sinai e falou a palavra para o povo. Em Deuteronômio capítulo 5 foi aonde Moisés reiterou a lei do Senhor depois dos 40 anos da jornada do deserto e logo antes de entrar em Canaã. Em outras palavras, os 10 mandamentos foram proclamados no início da jornada pelo deserto, assim como no fim da jornada pelo deserto. E isto nos mostra o quão importante os 10 mandamentos são para os israelitas que estão entrando na terra de Canaã, para conquistar a terra. Agora, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 2 e 3, Moisés explica os mandamentos do Senhor da seguinte maneira: o Senhor nosso Deus fez a aliança conosco no Monte Horeb. Sabemos que o Monte Horeb é também chamado do Monte Sinai, também conhecida como o Monte de Deus. Essa aliança refere-se à aliança de Sinai. Mas o centro da aliança do Monte Sinai são os 10 mandamentos. E Moisés continua e diz: o Senhor não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco, com todos que estão aqui vivos hoje. Olhamos a partir do versículo 2, vemos o nosso Deus conosco aqui.
E o versículo 2, o versículo 3 repete várias vezes a palavra conosco, juntamente com essa expressão, com todos os que estão aqui vivos hoje. Esta expressão expressa e enfatiza aquilo que é a atualidade da lei hoje em dia. Em outras palavras, a aliança de Sinai não é uma aliança feita com os antepassados no passado. É uma aliança feita com nós que vivemos e estamos diante de Deus agora. Devemos entender que o tempo das alianças de Deus é sempre no presente, é sempre hoje. E o lugar da aliança não está limitada no Monte Sinai. Porque Moisés reitera dizendo que o Senhor fez a aliança conosco no Monte Horebe, mas com todos os que estão aqui vivos hoje. Isso nos mostra que o lugar da aliança não está limitada no Monte Sinai, mas também inclui aqui, agora, para a segunda geração que está para entrar na terra de Canaã, terra prometida. Então, a aliança de Deus é feita com quem? Conosco. E aqui e agora. Então, isso nos mostra que nós somos a segunda geração espiritual. Nós que conseguimos chegar até aqui antes da entrada de Canaã. Nós somos a outra parte desta aliança. A segunda malconcepção desta aliança é esta, dos 10 mandamentos é esta. É apenas aplicável para os israelitas e não aos cristãos. Vamos nos voltar para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 14. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, com aquele que hoje não está aqui conosco. Consegue notar que esta frase que diz com aquele que hoje não está aqui conosco, que significa e esta aliança é ilimitada e é sem fronteiras em relação às partes envolvidas nesta aliança. Esta aliança que aconteceu no Monte Sinai e que Moisés está explicando aqui, antes de entrar na terra de Canaã, transcende ambos o tempo e o espaço. E por causa disso, os recipientes da aliança não incluem apenas os judeus, quer dizer, não inclui aqueles que são exteriormente judeus, mas aqueles que são também interiormente judeus, aqueles que receberam a circuncisão no coração. Em Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz que e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos os israelitas espirituais que temos o privilégio de tomar a terra de Canaã como nossa possessão. É por essa razão que o autor das séries da história da redenção, no livro número 7, deu título aos 10 mandamentos como a aliança para todas as gerações. Ele coloca essa frase ousada para fazer entender que os 10 mandamentos não são atinquadas e não são apenas para os israelitas. É uma lei atualizada que está presente e deve ser vivida pelos cristãos. E ele diz que a aliança de Sinai foi mediada pelo Moisés, mas no Novo Testamento a mesma aliança foi mediada por Jesus Cristo. Diz que o centro destas duas alianças, a aliança do Monte Sinai e a nova aliança, são os 10 mandamentos. Jesus sempre referenciou-se ao Antigo Testamento e disse que o centro de todas as leis são os 2 grandes mandamentos. Amarás ao Senhor, seu Deus, com todas as suas forças, com toda a sua mente e alma, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Vamos para a próxima má concepção. É apenas a lei.
e já não é mais válida, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. Nós não precisamos mais guardar a lei, porque a lei não é mais válida, porque Jesus veio. Mas isso não é verdade, porque Jesus falou o contrário disso em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque a verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tile jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E mais tarde, Jesus esclarece o quão são importantes os 10 mandamentos. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Uau! Eu oro para que cada um de nós possa entender o mistério que está por detrás dos 10 mandamentos. Porque diz que aquele que, porém, os cumprir e ensinar, quer dizer, não apenas eles cumprem, mas ensinam aos seus familiares, amigos, seus filhos, por entender a lei e praticar a lei. Possamos ser professores da lei para que sejam alcançadas todas as nações. Eu espero que essas palavras até agora já estão a nos persuadir. A outra má concepção, a lei é um jugo muito pesado nos nossos ombros ou nos nossos pescoços. É algo misterioso quando eu penso em guardar a lei, mas Deus diz o contrário. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 2, o que é como o prefácio dos 10 mandamentos. Este é o primeiro lugar em que os 10 mandamentos aparecem, em Êxodo capítulo 20. Este capítulo começa com essas palavras. Então Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Isto é o que Deus diz antes de explicar os seus 10 mandamentos. Ela começa por mencionar que sou eu que vos tirei da casa da escravidão. O que ele quer dizer com isso é que está para nos dar a verdadeira liberdade. Por isso, as intenções originais dos 10 mandamentos não são de temer e nem são assustadoras. Devemos nos lembrar que eles são o Evangelho. Afinal, o que é o Evangelho? São boas novas. São boas novas que fluem com o seu amor e a graça. Este é o Evangelho que dá aos seus escravos a verdadeira liberdade. Pois é, eles eram escravos no Egito. Deus lhes libertou, lhes resgatou para lhes dar a verdadeira liberdade. E Ele quer garantir que a sua liberdade é perpétua, é eterna, por selar a ela com os 10 mandamentos, que é a lei da vida. Amados irmãos e irmãs, a mesma coisa acontece conosco. Quando estivemos vivendo no mundo longe de Deus, depois de servir aos deuses deste mundo, quando vivíamos vidas miseráveis sob a pressão de Satanás, Jesus veio e nos lavou com seu precioso sangue na cruz. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 14, declara a nossa liberdade. Diz que porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu, aleluia, Ele nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. As Escrituras reiteram continuamente como Jesus nos deu a liberdade. Portanto, os 10 mandamentos são a lei que nos dá a verdadeira liberdade. Podemos olhar para esses versículos. Romanos capítulo 8, versículo 21, diz que para que a criação também
seja liberta da escravatura, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Também Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, mantende-se firme nela e não vos sujeitais de novo ao jugo da escravidão. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele nos deu liberdade. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz que agora o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por olhar para estas poucas más concepções que possamos ter para com os 10 mandamentos de Deus, através de muitas escrituras na Bíblia, Deus continua dizendo que isso não é verdade. A minha intenção em vos dar os 10 mandamentos é para a vossa liberdade, é para a vossa felicidade. Eu oro como cristão para que possamos receber essa verdadeira libertação e salvação em Cristo Jesus. Que possamos compreender melhor o coração de Deus que nos deu os 10 mandamentos. Espero que estejamos nesses estudos com um coração em oração. E que Deus possa abrir os nossos corações para que possamos nos alinhar e não termos mais má concepções. E que seja alinhada com o coração de Deus. Vamos olhar quão maravilhosos são os 10 mandamentos. Os maravilhosos 10 mandamentos. O outro aspecto que temos que lembrar é que essas são as leis que devem ser mantidas e praticadas na terra prometida. Agora lembra-se que o livro de Deuteronômio foi compilado logo antes da entrada na terra de Canaã. Então, quando é que foi proclamada a lei? Foi antes foi antes da entrada na terra de Canaã. Não foi antes, não foi depois, mas antes de entrar. A nossa terra prometida, se queremos entrar, e é o desejo de cada um de nós entrar, viu que esta terra prometida tornou-se concreto e mais real através dos 10 mandamentos. Então, o livro de Deuteronômio continua reiterando que todos os mandamentos de Deus, os regulamentos, os estatutos, incluindo a lei da Aliança do Monte Sinai, devem ser praticados e guardados pelos israelitas aonde? Na terra de Canaã. Agora, o fato de Deus lhes dar os 10 mandamentos é a garantia de que eles vão entrar na terra de Canaã. Como um selo ou como um carimbo no passaporte de que verdadeiramente você entrou neste país. Logo ali na fronteira. Há de ver que essa aliança que foi ratificada logo antes de entrar em Canaã está cheia de detalhes acerca da terra. Se, por exemplo, olhar para Êxodo capítulo 23, versículo 10 a 33, os 10 mandamentos foram proclamados capítulo 20 de Êxodo. Depois disto, há leis específicas e regulamentos. Ver em Êxodo capítulo 23, versículo 10 a 33, fala acerca das leis concernente ao sábado e o ano sabático. E isto deve ser guardado onde? Em Canaã. Fala das 3 grandes festas que devem ser celebradas aonde? Em Canaã. Também fala de regulamentos acerca de como conquistar a terra. Isto é definitivamente acerca da terra de Canaã. Se nós verdadeiramente entendermos ao estudar os 10 mandamentos, é uma garantia que nós iremos gozar das felicidades e bênçãos na terra prometida. Isto não se refere apenas quando nós morrermos e ir para a glória. Isto refere-se à nossa vida ainda nesta terra. Amém. Deus nunca disse que entre na terra prometida depois de morrer. Ele continua dizendo: se você manter os meus mandamentos, vai entrar vivo.
Vamos ver como Deus coloca ênfase nas maravilhas da terra em que os israelitas estão prestes a entrar. E ele enfatiza quão maravilhoso é a terra em que devem possuir, mas não está a dizer que depois de você morrer vai entrar. É por essa razão que ainda estamos vivos. Ele está mostrando quão maravilhoso a vida deve ser. Teremos ao guardar e praticar ali. Primeiro, ele diz: a terra cuja o Senhor, vosso Deus, está vos dando, foi selecionada e preparada e ele quer nos dar. Quer dizer, ele é aquele que pode tomar as melhores escolhas por nós. Segundo, diz que a terra de Canaã que vos dou como a possessão. Deus está dizendo que é a nossa herança. É Deus que está nos dando. Que maravilhoso é isso. Também diz que esta é a terra do Senhor. E significa que vem do Senhor e Ele está entregando a nós. Diz que é extremamente boa terra. Deus é bom, então temos a expectativa de que tudo que vem dele deve ser boa coisa. E diz que é uma terra fértil, significa que é uma terra cheia de comidas. Quando vivemos num grande deserto, onde não poderíamos produzir, não poderíamos colher frutos, agora teremos uma vida frutífera. E Deus promete uma terra que flui com leite e mel. Isso é sempre maravilhoso, ter uma terra que flui com mel e leite. E Deus diz que é uma terra de delícias, ou seja, deliciosa. Diz que é uma terra rica e abundante. E também é uma terra sem a falta. É uma terra boa, é uma terra que o Senhor cuida dela. Esses versículos nos dão amor, graça e bênçãos que Deus nos promete. Esta é a vida que o Senhor colocou diante de nós. Para que possamos viver nesta terra, Ele nos equipou com o que? Com estes 10 mandamentos. Daí que os 10 mandamentos são essenciais para termos uma vida alegre na terra prometida. Que tipo de bênçãos estão lá? Vamos olhar para isso especificamente. Deus promete que quando lhe amarmos, confiar e obedecer às suas promessas, enquanto estivermos na terra abençoada e prometida, Ele vai nos abençoar com todas as bênçãos e prosperidade em tudo que nós colocarmos as mãos para fazer. Alguns deles é a bênção da vida. Tudo quando fizermos a nossa vida cotidiana. Isto é acerca do nosso dia a dia, nós teremos a satisfação. Isto se encontra em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14 a 15. Deuteronômio capítulo 11, versículo 14 a 15 diz: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporá e a serródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Deus vai abençoar as nossas ventres, a ventre espiritual, assim como a ventre física. Seremos abençoados para multiplicar-nos grandemente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 diz: Ó Israel, vocês devem escutar e terem cuidado de fazer isto, para que te vá bem. Quando Deus diz que para que te vá bem, Ele fala do bem-estar espiritual, assim como o bem-estar físico da pessoa. Para que possais-vos multiplicar grandemente, assim como o Senhor, Deus do vosso Pai, vos prometeu, e a terra que flui mel e leite. Terceiro, é que Deus nos abençoa com a longevidade. Isso se encontra em Deuteronômio capítulo 11, versículo 21. O nosso Deus é muito poderoso em abençoar. Os seus cálculos passam os cálculos humanos. Se nós guardarmos a sua lei e praticá-la, e Ele não apenas abençoa nós,
mas abençoa também as nossas gerações, os nossos filhos e filhos de seus filhos. Então, Deuteronômio capítulo 11, versículo 21 diz: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos seus sobre a terra. Por favor, creiam que enquanto servimos ao nosso Deus, nos esforçamos a viver de acordo com a sua palavra. Vamos agarrar a esta garantia de que nós não apenas somos abençoados para nós mesmos, mas também para os nossos amados, membros da família, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, porque Deus tem capacidade de nos dar muito mais daquilo que nós pensamos e aquilo que nós imaginamos. Ele vai nos abençoar com grandes nações. O movimento da nossa história de redenção está expandindo esse evangelho para todas as nações. Temos sonho daquele dia onde todas as nações virão para se encontrar e dançando com alegria. E esta bênção está incluída aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 23. Diz aqui no versículo 23, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Isso significa subjugando grandes nações com o poder do Espírito Santo, com a palavra, porque temos a palavra dentro de nós. Por isso, guardar os mandamentos do Senhor é o único meio para que todas as nações venham a nós e se agregam e dancem com alegria. Não é apenas para espalhar os livros e fazer grandes seminários. Se nós cumprirmos com os mandamentos de Deus, todas as nações serão ajuntadas a nós e haverá grande alegria. A próxima bênção é a garantia de vitória nas nossas vidas. Em Deuteronômio 11, 25, ninguém resistirá diante de vós. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Onde quer que andemos, que Deus possa colocar o nosso terror e temor para as nações, enquanto proclamamos a palavra de Deus, de maneira que ninguém possa nos resistir. Amém e amém. Enquanto exibimos os 10 mandamentos nos nossos corações. Aqui só olhamos para as 5 bênçãos que vêm com o guardar a lei dos 10 mandamentos. Portanto, a conclusão do estudo de hoje é este. Os 10 mandamentos são fundamentais no código de conduta da vida cristã. Isto é essencial para entrar na terra de Canaã. Sem os 10 mandamentos, não somos capazes de entrar na terra de Canaã. Vimos como Deus deu a lei no início da jornada pelo deserto, também no fim da jornada pelo deserto. Daí notamos que Deus armou o seu povo com os 10 mandamentos para que pudesse entrar em Canaã e conquistá-la. E também vimos como os 10 mandamentos são essenciais para vivermos uma vida de alegria e realização. Por isso, vamos olhar para esses 3 pontos. Por que é que os 10 mandamentos são um código de conduta cristão fundamental? Primeiro é porque Deus próprio falou, Deus próprio o fez, Deus próprio escreveu. Isto é por isso que é tão profundamente importante os 10 mandamentos. Vamos olhar para alguns pontos relacionados a isto. Primeiro, os 10 mandamentos foram instituídos por ninguém mais do que o próprio Deus. Ele é o legislador. As Escrituras nos apresentam os 10 mandamentos com este prefácio. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Começa dizendo: Deus falou todas estas palavras. Quem proferiu os 10 mandamentos fora o próprio Deus. Este versículo nos faz entender que Deus é o autor e o doador da lei. E porque Deus é um Deus eterno e suas palavras também são eternas. Os 10 mandamentos
são também perpétuos e imutáveis, e a sua eficácia é perpétua. E esta lei não apenas fora instituída por Deus, ele veio para entregá-la pessoalmente. Fora falado pelo próprio Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 1. De novo, Deus falou todas essas palavras. Os 10 mandamentos foram as palavras que Deus deu diretamente a todo o povo e toda a nação. Isto foi sem precedentes. Aqui fala-se de milhões de pessoas que não tinham soberania porque não tinham nação, eram apenas escravos no Egito. Para eles terem esta constituição entregue a eles, 2 meses depois do Êxodo, serem edificados como uma nação independente. Para a nação de Deus, este é um evento maravilhoso na história. Isto foi possível porque Deus falou diretamente a lei a este povo. E a Bíblia diz que abençoada é a nação que tem ouvido Deus falando a sua lei para eles. Que abençoada é a nação que comungam com Deus quando eles oram. Tudo isso está escrito em Deuteronômio. Depois deste evento, depois de Deus ter vindo em Êxodo 20 e falado essas palavras pessoalmente, não há mais nenhum registro bíblico em que Deus falou diretamente com a nação inteira, como quando ele deu os 10 mandamentos. E esses estudiosos ou colégio diz o seguinte, vamos ler junto. A entrega do decálogo significa 10 palavras. A entrega do decálogo no Monte Sinai formou a época decisiva na história da raça humana e talvez tenha sido a mais importante e grande evento na história humana até o tempo da sua ocorrência. Terceiro ponto, Deus não apenas fez a lei, não apenas falou a lei com a sua própria boca, e ele próprio as escreveu. A lei foi escrita pelo próprio Deus. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. O Senhor deu-me 2 tábuas de pedra escritas por quem? Pelo dedo de Deus. Veja, todas as escrituras são inspiradas por Deus. E não há profecia que é resultado de vontade humana. E as pessoas movidas pelo Espírito Santo falaram. E isso refere-se às escrituras, que é a Bíblia que nós temos. Fora inspirada por Deus e não há profecia nela que for inspirada pela vontade humana. Fora falado pelos homens movidos pelo Espírito Santo. Temos versículos como 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, assim como 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. De todas essas profecias, os 10 mandamentos foram os únicos falados diretamente pela boca de Deus. Consegue notar o peso e a profundidade dos 10 mandamentos? Não apenas isso, esta é a única lei escrita diretamente pelo dedo de Deus. Também em Deuteronômio capítulo 4, versículo 3, é a mesma coisa. Então, ele declarou a vocês, ele falou ao povo a sua aliança. Aliança significa os 10 mandamentos que vos ordenou a praticar. E são os 10 mandamentos, e ele escreveu-os nas 2 tábuas de pedras. Este versículo afirma categoricamente que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, nas 2 tábuas de pedras, para marcar a sua perpetuidade. Isso também vem salientar a importância dos 10 mandamentos. E são basicamente o código de conduta cristão fundamental para a nossa alegria hoje. Queria concluir em ler convosco o que o reverendo Abraham Pag falou acerca dos 10 mandamentos. Não pode ser expressada melhor do que aquilo que ele diz. Vamos ler isto. Não podemos entender a essência do evangelho cristão
sem conhecer os 10 mandamentos, que são o sumário de toda a Escritura. Ainda mais, sem o entendimento dos 10 mandamentos, não podemos entender completamente a Jesus Cristo, que é a essência da vida eterna e o mistério do reino de Deus. Hoje, as águas vivas fluem através dos 10 mandamentos e continuam a ressoar nos ouvidos de todos os cristãos e avivar o seu povo sem cessar. Eu espero que, por meditar nos 10 mandamentos da perspectiva da administração de Deus, da história da redenção, possamos entender completamente a Jesus Cristo, para que todos, sem exceção, possamos receber o dom da vida eterna. Então, o poder de Deus obra grandemente, como aconteceu naqueles dias da antiguidade, dias bíblicos. E o poder de Deus opera grandemente onde quer que a sua palavra é levada. Se nós considerarmos a palavra de Deus por lembrar, ponderar nela, meditar nela e crer nela de todo o coração, iremos receber as forças de observar, guardar, obedecer estes mandamentos. O grande Deus vai nos capacitar. Amém. Vamos fechar com o último versículo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E esta palavra opera em nós enquanto chegamos ao entendimento dos 10 mandamentos. Eu peço as vossas orações, vamos orar acerca dos 10 mandamentos, vamos clamar a Deus. Se Deus não me abrir os olhos do meu coração, eu não serei capaz de entender. Vamos pedir a graça de Deus e nós queremos ser guardiões dos 10 mandamentos. Nessa geração, para provar que as suas leis, os seus mandamentos são maravilhosos. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por ajuntar os seus filhos diante da sua preciosa palavra. Pai, nos leva para os dias da antiguidade, que esses capítulos da Bíblia que acabamos de examinar, que tornes um cenário vívido, para que possamos parar diante do Monte Sião, para ouvir a voz viva do nosso Deus, que a sua palavra que está escrita nessas tábuas de pedra sejam reescritas nas tábuas dos nossos corações, através do poder do Espírito Santo. Nesse tempo de escuridão densa, que nós sejamos os guardiões e praticantes dos seus mandamentos. Rendemos toda a glória ao Senhor, te agradecemos por esse tempo, no nome precioso de Jesus. Amém.